Oi, pessoal, voltei. Vamos aguardar todo mundo conseguir se reconectar, porque caiu nossa conexão. E aí o Luquinhas vai falar um pouquinho aí no quadro Lifestyle e Vida LGBTQI+, no programa LGBTQI+, em pauta. Estou aguardando ele entrar e todos. Peço desculpa dessas dificuldades técnicas, mas isso é normal, né? Ainda mais programa ao vivo, sabem que não é fácil. Pessoal, enquanto o Luquinhas aí tenta se conectar, eu acho que ele está com alguma dificuldade na parte de internet dele. Eu vou chamar aqui o Davidson, ele é um amigo meu, né? Eu chamo ele carinhosamente de Didi, e ele mora no exterior, como é que é com LGBTQI+, ter uma vida no exterior dando dicas para nós, ok? Até para a gente cumprir o horário. Di, seja bem-vindo aí, obrigado por ter Beleza, tudo bem? aceitado. Vamos lá, fica à vontade, Di. Então, Ale, obrigado pelo convite Obrigado desde pelo já, convite né? desde já. E, assim, fui convidado a falar um Fui pouco da minha convidado a falar um experiência pouco em da minha Portugal, experiência em né? Portugal, né? Eu fui para Fui para fazer um semestre de fazer um intercâmbio semestre de intercâmbio no curso de Gestão no Turística curso e de Cultural gestão na cidade turística de e cultural Tomar. na cidade de Tomar. É uma cidade bem É uma pequena no cidade bem interior lá de pequena no interior Portugal, lá de próximo a Portugal, Fátima, próximo a Fátima, e, assim, de uma e riqueza assim, de uma cultural riqueza extrema. cultural extrema. Eu tive o prazer Eu de tive te o prazer receber lá, de né, te receber em lá Portugal. em Obrigado de novo, Portugal. Viu, Di? Foi muito bacana, Foi né, te muito apresentar a bacana, né? Te cidade, um pouco apresentar da a cidade, cidade, um né? pouco da cidade, né? E assim, E assim, é muito bacana porque no muito fim eu acabei bacana ficando porque no um fim eu ano acabei ficando um no ano país, né? no país, né? Então, assim, eu Então, acho que assim, eu hoje acho que Portugal, hoje Suécia Portugal, Suécia e Canadá são um dos e países Canadá mais são um dos hospitaleiros países mais com relação ao hospitaleiros público com relação ao LGBT, né? público LGBT, né? Aí, no ano de No 2019, ano aí de esses três 2019, países aí esses estão três países estão no top 3, né? no top 3, né? E assim, a gente sabe E das assim, a gente dificuldades que sabe das tem, né, dificuldades que tem, no né, todo, no todo, mas hoje mas hoje países como a Europa países da acaba Europa tratando bem, acaba né, tratando esse bem, público. né, esse E tanto e consome, né? tanto Se falar consome, assim, em né? Se termos de falar em turismo, termos de turismo, hoje o turismo hoje LGBT, né, o tem crescido turismo bastante, LGBT né? tem sido Nós, bastante, né? público, tem, Nós, nós público, costumamos gastar nós costumamos bastante, né? gastar bastante, né? E principalmente ao se falar de Principalmente ao se viagem. falar de viagem. Então, assim, eu acho Então, super assim, eu acho bacana, super bacana porque que cresce bastante, né? E cresce eu, bastante, como né? estou E no eu, meu como curso no meu curso de técnica, guia de de técnica, guia turismo, de turismo, e esse semestre eu pego e meu esse diploma semestre eu na pego meu graduação diploma de na turismo. graduação de turismo. Então, assim, Então, você assim, até me você solicitou, né, que até me tem solicitou, alguma né, que eu tivesse discriminação alguma que eu discriminação que eu tenha passado, tenha passado, mas, assim, eu não mas, recordo de assim, ter eu não passado recordo de de tal forma. tal Eu forma. acho que Eu acho eu passei mais que por eu ser passei mais brasileiro. por ser Foi uma única brasileiro. Foi uma situação, única situação, né, a questão da né, a questão xenofobia, da em xenofobia, que eu fui em tratado, que eu fui né, de tratado, forma né, de forma discriminativa, discriminativa, mas por ser mas brasileiro, por por um ser casal de brasileiro por um idosos, casal de infelizmente, idosos, né, infelizmente, De Portugal. de Portugal. Mas ao que se refere à questão LGBT mesmo, eu não recordo. Eu não recordo. Entendi. Eu viajei por Eu alguns viajei por países, né, alguns países, né, nesse período de nesse período intercâmbio, de um intercâmbio, total de um 12, total de 12, e eu acredito e eu que acredito que Holanda e Holanda e Hungria foram os Hungria países foram os super países bacanas assim, super de se bacanas visitar, assim, de e que eu tive visitar, boas e que eu tive experiências, né, boas voltada aí a experiências, né, bares voltada aí a bar. LGBTs, e até mesmo na Itália, né, eu estive na Itália, em Roma, então eu consegui aí Então eu ter boas consegui experiências. ter boas experiências. Ah, legal. Ô, Di, até pro nosso tempo aí tá um pouco escasso e a conexão sua tá falhando um pouquinho, o pessoal tá falando. Agradeço aí sua Sim. contribuição de falar desse seu intercâmbio em Portugal, por ter me recebido lá também e por ter aí apresentado um pouquinho dessa sua experiência, né? E até por ser Uhum. turismólogo, quem tiver mais interesse em saber como é que é a experiência de morar fora, referente a trabalho, referente à vida mesmo em todo, o Di pode contribuir. Sigam ele no Instagram dele, né? Ele conhece aí, viveu em Portugal um período como conhece alguns outros países aí na Europa, principalmente, né, Di?
Sim, bacana. É Sim, só vocês bacana. É acessarem só vocês arroba arroba de Viagem Oliveira. de Viagem Oliveira. E se tiverem alguma Se dúvida, é tiverem só me alguma perguntar. dúvida, é só me perguntar. Ótimo, Di. Te agradeço, Obrigado. Ale. Te agradeço, Muito Ale. obrigado. Bom Muito feriado para obrigado. nós. Beijo. 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 Agora, pessoal, eu vou retomar com o Luquinhas. Vou tentar conectar ele novamente, né? Para ele comentar um pouquinho do quadro Lifestyle e como é que é ter uma vida LGBTQ e mais. Como é que é ser ator, modelo e gogo boy no dia a dia. Tá ok? Tô enviando um convite para Luquinhas. Agora voltou. Oi, Luquinhas. Seja bem-vindo. É Mister Bubu ou é Mister Máscara agora? A gente tem que usar máscara. Verdade. Aí, gente, como que é? Como que é? Boa tarde aí, Luquinhas. Comenta um pouquinho referente a você, da onde veio esse nome, né, do seu personagem Mister Bumbum, sua trajetória, se foi tranquilo, se foi fácil, como é que é ser o Mister Bumbum e ao mesmo tempo o Lucas, né? Claro, claro. Gente, Claro, primeiro claro, gente. boa Primeiro tarde boa tarde pra vocês. a vocês. Ser Miss Ser Bumbum, para mim, é para mim é muita muita falta de visibilidade, de né? visibilidade, né? Tive a valorização da beleza Da beleza masculina, masculina, não machista e não machista e não padronizada, padronizada, vida como um trabalho como um de trabalho reflexão. de reflexão. Desde quando eu Desde comecei quando eu com comecei com performances, performances ações, de forma de forma temática, temática, assim, as pessoas enxergaram essa diferença. essa diferença. Até porque, assim, você pode Você pode entrar drag está representando a gente muito bem, muito tá? bem, tá? E a gente vê E a ainda um gente vê ainda um paradigma paradigma de forma mais, vamos dizer mais assim, Luquinhas, sua conexão tá um consciente pouco e falha. de explicar esse papel. esse papel. Eu, assim, sou Eu, muito assim, feliz sou de muito feliz em todos os trabalhos que todos eu os fiz trabalhos que eu fiz na minha vida. na minha vida. Você, Você, nós trabalhamos na nós Expo Pride trabalhamos na Expo Pride para quebrar esse padrão de quebrar esse visibilidade, padrão de visibilidade, esse de união, de união também. importante. Então, que realmente realmente a mensagem importante nesse momento nesse momento é a união, é a união, principalmente no próprio LGBT, né? principalmente no próprio LGBT, né? Principalmente. E falta um pouco, eu acho que ainda é um pouco deficiente essa parte. Eu acho que ainda é um pouco Porque a união é tão importante, ela é tão forte, nós como queers, que se existe um pouco mais de consciência, não é presente. Ótimo. Então, assim, claro que a arte para poder conseguir artista como forma mais simples, mas eu consigo, com esse privilégio de artista, para as pessoas o respeito, a quebra de tabu, a gente tem que coisas. Ótimo. Ô, Luquinhas, eu acho que sua conexão tá com um pouco de delay. Tem outro lugar, tá com eco. Tá dando eco? Tá dando eco? Peraí. Agora é melhor. Peraí. Tá. Então, Relaxa. peraí. E agora, tá melhor? Tá melhor? Ah, bem melhor. Você se importa de voltar um pouquinho desde o início, até porque cortou muito e as pessoas podem entender um pouco melhor. Você estava falando da sua vida, da sua carreira. Claro. Então, como eu tava falando, né? Ser Mister Bumbum pra mim é uma onde a valorização da beleza masculina ela quebra em relação ao nosso
uma beleza não padronizada. É muito a estética feminina. Tem muito tabu ainda em um homem poder fazer uma performance positiva, poder ser mais aceitado em um mais educado e por aí vai. Que já está dentro do meio, mas que ainda falta mais. E desde quando eu comecei as performances que conseguir poder vender essa informação a essas pessoas. E principalmente porque as pessoas enxerguem essa mais parte de consciência, de não padronização, de união principalmente. Tá dando eco ainda? Falando aqui, mas não tem problema. Eu acho que a mensagem principal sua é de foi super assertivo, né? O Luquinhas, para quem não conhece, além de amigo, é um profissional esplêndido. Eu tive a honra aí de atuar com ele junto na Expo Pride, igual ele comentou. Então ele tem trabalho de performance, trabalho de gogo, trabalho de ator e outros, né? E modelo. Um pouquinho, né? Referente ao projeto dele, que as pessoas, existe muito preconceito ainda referente a fazer uma performance, né? Que isso não altera nada, né? Pode ser um LGBTQI+, pode ser um hétero, o que importa é ele fazer aquele papel, desempenhar, né? Você tem que entender. Sim. Como eu falei, acho que a mensagem mais importante no momento que a gente está vivendo agora é o mesmo. A gente tem que se unir para viver, para poder pensar, para esse momento de auto-reflexão, para a gente ver a família, sem saúde, sem família, tudo que importa. Verdade. Luquinha, pena que a conexão está ruim, mas oportunidades não vão faltar. Agradeço de coração você ter topado aí, né, falar um pouquinho sobre você. Para quem quiser conhecer mais, o Luquinhas, já coloquei o Instagram dele, pode falar também, depois escrever aí para vocês. Sigam ele, tem uma performance maravilhosa, além de ser um ser humano com um coração incrível, tá bom? Luquinhas, obrigado. Tá bom, bom feriado para você. Obrigado. Beijo. Pessoal, continuando aí nosso programa, né? O próximo convidado agora vai ser cadê aqui? O Dr. Sérgio. Ele, além de advogado, faz parte da Comissão da Diversidade da UAB, também aí é militante e faz um trabalho incrível. Conheço ele há muitos anos e ele vai falar um pouquinho acerca de direitos para nós, tá ok? Vou chamar ele aqui, só um instante, por favor. Oi, doutor Sérgio. Olá, Alexandre, tudo bem? Tá ok, Alexandre? Tá escutando? Tá um pouco ruim. Estamos te ouvindo bem, estou te vendo bem também, pode falar. Tá ouvindo? Vamos lá. Alexandre, como a gente já combinou, né? O tema que eu vou trazer aqui é um tema novo, que é falando sobre a questão da adoção de casais homoafetivos e quais são os reflexos no mercado nas relações de trabalho. Primeiramente, o que a gente tem que verificar ou entrar como um grande divisor de águas de garantia de direitos na população LGBT foi a decisão do STF em 2012 que aí garantiu a união estável e o CNJ com a consequência das uniões de casamento. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Isso ocorreu de mudanças significantes à população LGBT. O mais recente é a questão da criminalização, que é um tema que o Rafael vai falar, então eu vou deixar ele falar para mais adiante.
deixa ele levantar mais adiante. O que aconteceu? Com essa decisão do STF, a consequência é que as adoções começaram a ser possíveis a casais homoafetivos. Porém, a polêmica se existia. Como é que vai ser garantida a questão do auxílio maternidade? Esse era a grande problemática. Porque a lei de adoção até então, na época, ela era omissa. E nem o ECA também acabava sendo muito claro em relação a isso. E o que vale ressaltar para todo mundo é que as adoções, licença maternidade, o foco dela é a criança, não é os pais, a garantia do bem-estar da criança, ou caso a criança sendo adotada ou nascendo, né? O que ocorreu foi que a partir de 2017 ou 2018, foi 2018, acabei de ocorreu uma alteração da lei de adoção que preveu a possibilidade de afastamento do auxílio através de um auxílio maternidade, ou seja, garantindo a maternidade aos casais homoafetivos. E com isso, a consequência foi que até então, à época, o presidente Michel Temer, né, fez uma mudança na CLT, prevendo a possibilidade do auxílio maternidade para os casais homoafetivos. Porém, apenas um dos casais, ou seja, uma das pessoas, vai poder receber o auxílio maternidade. Essa é a grande novidade que a lei tem, que em relação a isso, a partir do artigo 392-A da CLT, ele já prevê essa possibilidade hoje. Os procedimentos de adoção, para quem quer saber, segue aquela mesma regrinha, não houve mudanças. E em relação também ao próprio auxílio maternidade, é interessante que se segue o mesmo documento, a exceção quando é auxílio maternidade de uma criança que nasce, é a certidão. Nesse caso, quando é a adoção, ou é o termo de adoção, que o juiz dá o termo de guarda, né? Ou, nesse caso, também a própria certidão de nascimento, que normalmente quando você faz a adoção, que o juiz, ao caso, conclui, né, todo esse processo de adoção, se nasce uma nova certidão, ou seja, com os pais novos e tudo isso. Então, hoje a lei ela já assegura esse direito à população LGBT em relação à possibilidade do auxílio maternidade para os casais, tá? Porém, valendo lembrar que apenas um dos dois vai ter esse direito. O que existe ainda sobre polêmica são questões de barriga de aluguel, que também é uma questão que nem a própria lei prevê muita coisa. O que existe hoje são resoluções do Conselho de Medicina, que prevê até um certo grau de parentesco que pode ocorrer. E eu acredito também que a realidade financeira de quem faz hoje uma barriga de aluguel, até pelo custo ser alto, né, Alexandre, são de famílias ricas ou pessoas mais abastadas. Então, acaba que ela já vem uma certa estrutura, mas não deixam de ser direitos. Nós tivemos um caso recente, inclusive, em São Paulo, de um médico que pediu o afastamento em virtude da barriga de aluguel e obteve êxito. Porém, foi através de analogia, em virtude da ausência da lei, e que o juiz também preveram sobre essa possibilidade, a garantia do bem-estar da criança. Ótimo. Bem contributiva a informação que está passando, doutor. Eu acho que é importante a gente sempre esclarecer e mostrar, né, que apesar da lei ainda ser um pouco omissa quanto a LGBTQI+, em todos os âmbitos, mas já tem umas evoluções e algumas analogias que ajudam a ter decisões aí favoráveis de direitos em gerais, né? Seja na área civil, na área, né, trabalhista, na área criminal e outros, né? Vamos aproveitar os participantes aqui que estão acompanhando a live para a gente ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta aí para você responder, pode ser? Pois é. Vamos lá, galera. Apesar das dificuldades nossas técnicas, o importante é a gente aí conseguir interpretar, entender, né? O doutor Sérgio aí abordou e a do Instituto de Maternidade, né? Não é isso, doutor? Obviamente, no perfil dele do Instagram, que nós já mencionamos que ele vai reforçar, ok? Tem um fã seu aqui, viu? Alexandre, na verdade, eu acho que
O tema que vai ter uma polêmica maior, né, uma maior quantidade de perguntas, eu acho que é a criminalização mesmo, né, porque é um tema bem mais recorrente, né, entendeu? E aí, inclusive, tem um livro que a gente fez, a Comissão da Diversidade, que vai lembrar aqui, que fala sobre debates e reflexões sobre direito da diversidade sexual e gênero. E aí tem vários temas, inclusive sobre a questão de criminalização, tem esse tema do meu, por exemplo, e que, na verdade, também a gente verifica que no ramo do direito falta pouca literatura também sobre a questão da diversidade sexual e gênero, sobre a garantia desses direitos, que, na verdade, é um ramo de direito novo, né? Que a gente também tem que respaldar. Claro. Tá certo, doutor. Mas aproveitando, veio aqui uma pergunta Tá sobre bom. o doutor Sérgio. Aproveita para... Cadê aqui? Aproveita para falar um pouquinho da empregabilidade de pessoas LGBTQIS. O que mais, né? O que o senhor entende Bom, vamos lá. no âmbito aí do direito? A questão da empregabilidade, né, que eles falam a questão do direito. Na verdade, hoje o que a gente vê é que existe aí principalmente sobre populações trans, um índice de desemprego muito alto. Hoje, para vocês verem, cerca de 90% de pessoas trans, elas vivem nas ruas. Sobre a questão de sobre prostituição, enfim, vivendo em profissões que, às vezes, conheço, por exemplo, transexuais que são brilhantes profissionais, que pagam uma faculdade para não se prostituir, ou não chegar na prostituição e não consegue. Existem algumas pesquisas, até pelo próprio LinkedIn também, aí que até eu acho que um colega nosso falou, que mexe bastante com essa questão de empregabilidade, mas hoje tem pesquisas que mostram que 60% dos gays, por exemplo, omitem a sua sexualidade para que possa ter uma ascensão no mercado de trabalho. Eu acho que realmente ainda essa questão da empregabilidade, como um outro colega falou do afeminado, né? Que, como eu digo, por mais que um gay seja um pouco másculo, ele vai ter um traje de afeminado, vai ter algum aspecto, né, do afeminado. E isso acaba, às vezes, entregando no próprio meio mesmo de trabalho. Mas hoje a questão da empregabilidade, a gente percebe que sim, eu já vi relatos, inclusive, de pessoas fazendo piadinhas de mau gosto no próprio ambiente de trabalho. Tipo, chegou o boy do cara, chegou... E vem comentários bem no sentido de cunho mesmo homotransfóbico. O que vale ressaltar também nas relações de trabalho, Ale, é que a questão da decisão da criminalização de homofobia também acaba sendo válida na aplicabilidade nas relações de trabalho também. Inclusive, um dos primeiros relatos que eu soube de aplicabilidade ocorreu justamente em questões de relações de trabalho. Ou seja, o chefe superior do LGBT acabou se excedendo e fazendo comentários de homotransfobia, e a pessoa chamou a polícia imediatamente e fez a abertura de todos os procedimentos na delegacia para que se pudesse ser feita a ação penal. Mas esse ponto eu vou deixar com o Rafael, porque realmente é o tema que ele vai se aprofundar mais. Tá certo, doutor. Obrigado, viu? Um ótimo feriado. Obrigado Tá bom? pelo convite. Eu que agradeço. Seguramente a gente aborda com mais detalhes. Obrigado. Tchau, tchau. Cara, a gente pode aprofundar mais. Beijo. Pessoal, continuando nossa live, agora nós vamos ter a participação do William. O William, ele é contador e também ele é economista, além de mestre, e ele vai falar um pouquinho aí acerca da parte tributária voltada ao público LGBTQI+, ok? Desculpem as falhas técnicas, isso ocorre, ainda mais programa ao vivo, mas é importante a gente fazer a live aí e continuar trazendo informação para todos. Oi, William, seja bem-vindo, obrigado aí por ter aceito o convite. Oi, Ali, eu que agradeço o convite. Olá, pessoal, tudo bem? Eu primeiro queria aí pedir para todo mundo consegue ver o coraçãozinho aí do lado, né? Independente de crenças, religiosidades, vamos colocar esse coraçãozinho para jogar uma energia boa, uma energia positiva, para que passe logo esse período de Covid, que chegue logo a tranquilidade para a gente, né, Ali? Verdade. E aí, recebendo esse convite, eu sou contador, vou falar um pouquinho sobre a parte tributária. Então, primeiro, temos que conversar um pouquinho sobre imposto de renda. Muitas pessoas esqueceram, deixaram um pouco de lado, mas é natural nesse momento. E o interessante, a Receita Federal fez a prorrogação da entrega dessa declaração
Então, para quem está correndo, separando documentos e falou, poxa, eu tenho até o dia 30, agora já abriu para fazer essa entrega, nós ganhamos aí mais 2 meses. Então, nós temos até o dia 30/6 para fazer a transmissão da declaração de imposto de renda da pessoa física, tá? Então, eu acho que não valeria muito a pena comentar toda a lista de documentação, o que a pessoa precisa guardar, separar para fazer a declaração, mas eu preparei um checklist bem tranquilo. Depois eu mando para o pessoal que tiver interesse de quais documentos que eu separo, o que, que eu preciso, para que vocês consigam atender essa declaração de uma forma correta, consiga aí pleitear uma restituição, se for o caso, né? E fazer a transmissão até o dia 30/6, porque a penalidade é alta. Então ela começa aí a 170, e dependendo do patrimônio da pessoa, dependendo do rendimento, isso daí vai só aumentando. Então, nesse momento que nós estamos aí fazendo várias reservas, não seria interessante parar para fazer o pagamento de multas, né? Ótimo. William, uma coisa importante, né? Na parte aí tributária e falando do imposto de renda, para a temática LGBTQI+, o que você entende de atenção? Exemplo, é possível usar o nome social na declaração? Na realidade, na declaração, ele segue o nome do CPF. Então, ele vai estar amarrado. Se a documentação estiver atrelada com o CPF, a declaração vai normal. Se não, na hora de fazer a transmissão, a declaração ela retorna. Ela fala que falta alguma informação. Isso não só para a gente, mas, por exemplo, eu adicionei um sobrenome. Então, no momento da declaração, existe o cruzamento de dados com um banco lá da Receita Federal. Então, é bem interessante. No site mesmo da Receita, jogando no Google, a gente consegue. Consulta CPF. Coloque seu CPF, sua data de nascimento e veja se ocorreu a atualização dos seus dados, do seu nome. Se estiver ok lá, você faz o preenchimento e coloca a mesma informação que está lá. É muito importante esse tipo de informação, né? Porque tem muitas trans que acabam alterando no RG para o nome social, né? Então, não necessariamente se ela Sim. alterar o RG vai influenciar no CPF. São dados e armazenamentos distintos, é isso? Isso. Aí precisa fazer a atualização. Se no CPF estiver já o nome social, ok. Mas a maioria dos casos é só em questão de chamada, sala de aula, utilização do RG para atendimentos. Mas vale essa dica de olhar sempre o CPF. Ótimo. Pessoal que estão participando aí, os telespectadores, tem alguma pergunta para o William? Práticas, né, que a gente chama de quadros, fiquem à vontade, tá ok? Vamos ver se tem alguma pergunta aí, William. Legal, vamos sim. E ali eu só não entendi. Cortou um pouco a sua transmissão? Você só abriu para o pessoal fazer perguntas ou teve alguma que já apareceu? Então, eu estou procurando aqui, tem muitas mensagens e eu estou rodando para ver se tem alguém que fez alguma pergunta. Me dá só um instante, peraí. Legal. Tem alguns fãs seus mandando beijos, que bom, estão te prestigiando. Beijos também. Pessoal, novamente, coisa o William voltou. A Federal ela prorrogou. Voltou? Voltou, William. Legal. Devido à questão da Covid, a Receita Federal fez a prorrogação
para nós, pessoa física, realizarmos a entrega da declaração. Contudo, eles não querem fazer uma prorrogação das restituições. Então, como que funciona? Assim que terminar as recepções, eles vão abrir o sistema para fazer as restituições e elas ocorrem sempre no dia 15 de cada mês. Então, até o final do ano, o pessoal vai ter a devolução e no primeiro lote eles fazem uma questão de idosos, né, que têm uma necessidade maior de restituição, e no segundo, terceiro, quarto lote vão fazendo as liberações para a gente. Então é sempre importante acompanhar a sua conta que você indicou, conta corrente, poupança, vinculada ao seu nome, ao seu CPF, e a cada dia 15 de cada mês vai aparecer lá a informação. E aí, se aquele mês for o seu, aparece a informação Receita Federal e o seu valor de restituição para utilização. Tá ótimo, William. Obrigado, viu? Tá bom? Bom feriado. Até a próxima, viu? Obrigado a você. Qualquer dúvida que vocês tiverem... Pessoal, agora o próximo participante é o Dr. Rafael. Ele, além de militante, ele é presidente da Comissão da Diversidade da OAB de São Paulo, aqui de Santana, subseção, advogado criminalista. Ele vai nos abordar um pouquinho acerca da LGBTQI-fobia. Oi, Dr. Rafa. Oi, Ale, tudo bem com você? Tudo bem? Tudo. Muito obrigado pelo convite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá conseguindo ouvir? Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Deixa eu me apresentar aqui para os demais. O meu nome é Rafael, eu sou presidente da Comissão da Diversidade e Gênero da OAB Santana. Sou advogado também. O Ale, ele participa também da comissão, ele é membro. E fiquei muito feliz com o convite. Tá travando aí? Como tá? Tô conseguindo te ouvir. Tá conseguindo me ouvir? Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre a criminalização, né, da LGBTfobia, da homotransfobia ou da homofobia, como as pessoas preferirem chamar. Claro que não dá pra gente esgotar, é só uma pincelada, né? E eu preciso fazer uma introdução. A gente vai falar da questão da criminalização da homofobia no Brasil. Porque, veja bem, antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente não tinha nenhum mecanismo para absolutamente nada. Esses crimes eles acabavam sendo enquadrados ali na injúria na sua forma simples, ou na difamação, que são crimes que se processam de forma bem burocrática para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, porque na grande maioria das vezes a gente precisa contratar um advogado, precisa apresentar uma queixa-crime, então existe uma dificuldade imensa para no final acabar não dando em muita coisa, né? Então, com o reconhecimento da homofobia e a sua equiparação ao crime de racismo, graças à ADO 26 e um mandado de injunção, que o Supremo Tribunal acabou reconhecendo aí essas figuras. Tá travando aí, gente? Vocês estão conseguindo ouvir? Aqui tá travando. Tá normal? Tá. Então, a partir daí, a gente acaba tendo essa tutela jurisdicional. E como que funciona hoje essa questão da homofobia? Algumas pessoas, quando surgiu essa decisão do Supremo, passaram a defender que o Supremo estaria legislando. Outras pessoas começaram a falar que era uma analogia em Malamparte. Eu não defendo nenhuma posição nem outra. Eu entendo que houve uma interpretação conforme a Constituição. O conceito de raça, ele não está atrelado apenas à cor. Quando a gente fala em raça, a gente fala em raça social, e aqui a gente pode a questão da religião, né, e uma série de outras coisas. A identidade de gênero e a orientação sexual também acabam tendo essa proteção. Então eu entendo que essa decisão foi extremamente acertada, como a maioria dos direitos que hoje a gente tem no Brasil, que são em decorrência de decisões judiciais. Há uma mora declarada do Congresso Nacional em relação a leis, mas felizmente hoje a gente tem esse entendimento. E como que funciona na prática? Porque muitas pessoas acabam confundindo a questão do crime de racismo com a injúria racial, e que são coisas distintas, tá? Hoje, quando eu ofendo uma pessoa, eu vou ofender uma pessoa X, e eu me utilizo da identidade de gênero daquela pessoa ou da orientação sexual para lançar aquela ofensa,
eu pratico o crime de injúria racial. Quando eu ofendo um número indeterminado de pessoas, né? Por exemplo, eu não quero receber aqui no meu estabelecimento mulheres trans. Aí a gente está falando do crime de racismo. Então há essa diferença, né? Que na prática a gente acaba enfrentando alguns problemas. Será que o enquadramento é aqui no crime de injúria racial, é racismo? Muitas vezes o ofensor dá a entender que aquela ofensa foi direcionada para aquela pessoa, e não para um número indeterminado, que não existe esse discurso de ódio de forma generalizada, mas a gente acaba, na prática, enfrentando esse tipo de situação. Claro, é uma decisão nova, né? A gente precisa ainda discutir muitas coisas, mas o Brasil deu um mega pontapé aí com essa decisão histórica do Supremo, e a gente espera que venha logo uma lei para que dê uma segurança jurídica para todos. Tá travando, porque aqui tá travando. Aí tá me ouvindo, Ale? Tá, e o vídeo tá ok. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Tá tudo ok? E até aproveitando esse gancho seu, doutor Rafael, eu acho que é um assunto aí realmente que merece até uma live bem mais extensa. Uma pena que a gente se comprometeu aí com vários assuntos Sim. e vários participantes, né? O doutor Sérgio também, que é membro da Comissão da Diversidade, até pontuou aí a importância e pontuando que, né, você que é o colega dele iria abordar isso. Então eu entendo que tanto você como o Dr. Sérgio e outros precisam de mais tempo, né, para lives, mas acho que no primeiro momento, como a gente está fazendo algo caseiro e algo que veio dessa ideia que eu comentei, né, com vocês todos e que toparam aí, né, colocar a cara para bater e a gente realmente falar algo diferente nesses tempos atuais, né? Eu acho que com certeza o pessoal vai querer mais e a gente entra mais no mérito detalhe, né, do assunto. Sim, e a gente precisa lembrar que é muito importante que essas pessoas levem essas denúncias para a autoridade competente. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem delegacias especializadas, né? Em outros estados também existem, mas independente dessas delegacias especializadas, tem que levar o conhecimento da autoridade policial, o delegado tem que registrar esse boletim de ocorrência, sob pena de prevaricação, sob pena de ser representado na corregedoria, porque isso é extremamente importante em questões de políticas públicas, né? O Estado precisa saber o que está acontecendo. Então, se as pessoas não denunciam, dá a entender que não está tendo vítima. E a gente sabe que todos os dias tem inúmeras pessoas que sofrem aí pelo discurso de ódio. Então, é muito importante as denúncias como forma de notificação do poder público, tá? Doutor Rafael, vamos abrir para as perguntas. Pessoal que está Vamos abrir para perguntas. está prestigiando a gente. Vocês têm alguma pergunta para o doutor Rafael acerca do tema na área da criminalização, da LGBTQI mais fobia, né? Que é bem extenso. LGBTQIA+. Isso. É que como a gente teve essas dificuldades técnicas, Rafa, foi caindo, né? Isso, infelizmente. Mas assim, oportunidades vão faltar. Eu acho que é importante as pessoas... Não, sim, vamos organizar. Vamos fazer outra live. As pessoas que quiserem podem me seguir lá no Instagram, Rafael com 2F, S. Oliveira. Tem também o Instagram da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Santana. Quem quiser também conhecer o trabalho, pode me chamar, pode chamar o Ale, que ele faz parte. E pode me chamar no privado, que eu sempre respondo todo mundo. Tá ótimo, doutor. Obrigado. Bom feriado aí pra ti. Obrigado por ter... Ale, muito obrigado. Parabéns. Eu vou continuar aqui acompanhando. Incrível a sua iniciativa. Doutor Sérgio também. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Pessoal, continuando então a live. Agora nós vamos ter a participação do William. O William, ele é ativista, ele participa aí de associação, né, voltado aí à busca de direitos, e vai comentar um pouquinho mais acerca de como é ser militante, como é que ele, né, teve essa vontade, e nos ajudar aí a cada vez mais fomentar a necessidade de todos aderirem a algum tipo de luta em prol de nós mesmos, né? William, vou te chamar.
Só um instante, pessoal. Estou tentando aqui chamar o William para ele entrar conosco. Só um instante, por favor. Acho que o William está com um problema técnico, então vamos para o próximo. Temos o Wellington, também que o Wellington ele é ativista, ele busca aí equiparação de direitos, luta, né? E faz parte aí de projetos como Roda LGBTQ e outros. E ele vai comentar um pouquinho mais da vida dele, acerca de como é que é a militância e a importância de todos buscarem e lutarem por seus direitos, né? E pelos seus ideais, tá ok? Estou chamando ele aqui na live. Wellington, estou aguardando você aceitar aí o convite, por favor.